Vamos falar sobre um assunto que tem preocupado muita gente que viaja ou planeja viajar para Portugal: as multas aplicadas a turistas que permanecem no país além do tempo permitido. Eu trouxe recentemente sobre o que está acontecendo por aqui, jornais que apresentaram matérias com brasileiros que foram multados ao sair de Portugal. E agora a PSP, a Polícia de Segurança Pública, deu a sua versão. Eles assumiram a responsabilidade pela fiscalização nos aeroportos de Portugal depois da extinção do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, o SEF, e afirmaram que turistas que excederem o prazo de permanência no país podem sim ser multados, mas que o valor da multa não tem sido de 700 euros, como muitos têm comentado, e que podem variar aí de acordo com o tempo de permanência, né? A polícia, através de uma nota, disse que as multas podem chegar a esse valor nos casos mais graves, onde a estadia exceder 180 dias. A PSP informou ainda que nos últimos 12 meses foram aplicadas 555 multas por excesso de permanência em Portugal e que os valores foram entre 40 e 250 euros para turistas e pessoas com vistos vencidos. Para você entender melhor, a regra geral para turistas brasileiros, assim como turistas de outros países que não precisam de visto para entrar a turismo em Portugal, é que eles podem ficar no país por até 90 dias. Esse período pode ser prorrogado por mais 90 dias, conforme a lei, mas desde que seja solicitada a extensão de permanência junto à AIMA, ainda dentro do prazo inicial. E o grande problema é a dificuldade de conseguir agendamento para solicitar essa prorrogação. A AIMA não recebe pessoalmente, é muito difícil conseguir contato telefônico, mal respondem por e-mail a solicitação. Se o turista não fizer essa prorrogação e permanecer mais tempo no país, ele fica aí em uma situação irregular e pode ser multado ao sair de Portugal. É aí que surgem algumas histórias preocupantes. Segundo o público, o número de turistas multados tem crescido e a imigração tem sido mais rigorosa nesse sentido. Essas multas são aplicadas no momento da saída do país, ou seja, você pode aí ter uma surpresa desagradável quando estiver prestes a embarcar de volta para casa. E mais, se a pessoa permanecer no país por muito tempo sem regularizar a sua situação, além da multa, ela pode ser impedida de retornar a Portugal por um determinado período. Outro ponto importante é que o impedimento também se aplica a outros países do espaço Schengen, já que as regras de permanência são compartilhadas entre os países desse espaço, né? Um grupo de países que fazem parte aqui da Europa. Ou seja, se você ultrapassar o limite em Portugal, isso pode sim afetar a sua entrada em outros países europeus no futuro. Os advogados ouvidos anteriormente pelo Jornal Público, como o Dr. Célio Sauer, grande conhecido que já veio várias vezes aqui no canal, né? Eles afirmam que as multas são irregulares, seja pelos valores que não respeitam a lei, seja porque não constam as informações obrigatórias no documento. A PSP informou ao jornal que caso os turistas e as pessoas que, apesar de terem visto, desrespeitarem a lei, se prontifiquem a pagar voluntariamente as multas, os valores são reduzidos à metade, como isso também está previsto na lei, e que as multas mais frequentes têm sido usadas aí para inibir a permanência extra em Portugal de pessoas que entraram como turistas, mas com intenção de residir no país. Anteriormente, era permitido solicitar a manifestação de interesse, que foi extinta pelo governo português em junho desse ano. Pela manifestação de interesse, os estrangeiros podiam oficializar o desejo de morar em Portugal e legalizar sua situação através de um trabalho. Mas eu reforço aqui que ela não existe mais, ok? Se você quer morar no país, precisa solicitar um visto, ainda de onde você estiver. Tem vários vídeos aqui no Posso Te Mostrar para te ajudar aí no planejamento. Algo muito mencionado pelos advogados na justificativa do porquê essas multas estão sendo aplicadas de maneira errada é o Decreto-Lei 41-A, de 28 de junho desse ano, onde o governo permite que pessoas com vistos vencidos e com prazo de permanência em Portugal expirado possam continuar no país sem punições, mas a PSP se defende trazendo uma ressalva. Os vistos e as autorizações de entrada devem ter vencido, no máximo, até 15 dias antes da promulgação da lei. Segundo eles, se a irregularidade tiver ocorrido fora desse período, a PSP informa que todos estão sujeitos ao pagamento de multas quando deixarem Portugal ou se forem pegos aí pelas autoridades de imigração. Lembrando que antes desse decreto foram feitos outros decretos que prorrogaram desde 2020, lá na pandemia, os documentos dos estrangeiros em Portugal. Mas o entendimento da polícia responsável pelos aeroportos
tem sido outro. O jornal coloca que ninguém é obrigado a pagar essas multas na saída dos aeroportos, mas o advogado Fábio Pimentel, também ouvido pelo público, afirma que o risco é de Portugal incluir as dívidas no sistema do espaço Schengen, o que resultará em problemas maiores. Isso porque quando as pessoas multadas retornarem a qualquer país desse bloco de países europeus, elas poderão sim ser barradas. Sobre as multas emitidas pela PSP não conterem os dados das pessoas multadas, como nome, número de documento, que impede o direito de recorrer contra a cobrança, a PSP não se pronunciou. Se você veio passear, visitar um familiar e precisa ficar mais tempo do que os 90 dias aqui em Portugal, uma recomendação importante que os advogados fazem é de solicitar a prorrogação do prazo de permanência antes de completar os 90 dias, enviando então um e-mail à AIMA, mesmo que nunca tenha a resposta. O fato de você ter solicitado a prorrogação pode ser usado aí como uma justificativa em uma possível fiscalização ou em recorrer em caso de uma ação para contestar a multa. Se você tem planos de visitar Portugal e quer evitar qualquer dor de cabeça, fique atento aí ao prazo da sua estadia. Traga todos os documentos obrigatórios para passear aqui pelo país, que você terá que apresentar na imigração se for solicitado pelo agente, tá? Esses documentos obrigatórios são, passagem aérea de saída do espaço Schengen, desse bloco de países europeus, em até 90 dias. O seguro viagem, que é obrigatório no espaço Schengen, tem nossa recomendação aqui na descrição, tá bom? O comprovante de hospedagem do hotel ou a carta convite e também o dinheiro suficiente para turistar em Portugal, né? Aqui na descrição tem todos os links que eu uso de agência de viagem, conta multimoeda, o maior portal de hotéis do mundo e o seguro para você viajar aí com cupom de desconto. Assim, você curte sua viagem com tranquilidade, sem ter surpresas desagradáveis para entrar e depois para voltar para casa. Se quer residir aqui, então saiba que precisa de visto, ok? Aqui, olha, tem o passo a passo para o visto para procura de trabalho, que tem sido muito pedido aí pelos brasileiros. Agora eu quero saber de você, se você já passou por alguma situação parecida ou conhece alguém que enfrentou esse tipo de problema em Portugal ou em outro país da Europa. Deixa aqui nos comentários para a gente discutir mais sobre o assunto e, claro, se tiver dúvidas, pode perguntar também. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais dicas sobre imigração, turismo e morar em Portugal. Eu sou Ana Carolina Braga e esse é o canal Posso Te Mostrar. Eu te vejo na próxima. Tchau!